tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu... Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo em que a Igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas. Celebrar a solenidade de todos os santos é recordar a nossa principal vocação. Nascemos para ser santo. Nascemos para dar passos rumo à santidade. É bom saber que a santidade não é uma conquista pessoal, mas a santidade é um dom de Deus. É óbvio que nós precisamos cada dia dar passos em direção àquilo que Deus nos ensina e nos orienta. Os santos foram protagonistas na busca do seguimento neste caminho por Deus orientado. Os santos não foram pessoas extraordinárias, não foram pessoas modelos, foram pecadores como nós, foram homens e mulheres que na vida experimentaram a dor, experimentaram as provações, experimentaram o pecado, experimentaram a queda, mas também experimentaram a graça. Mas também se deixaram se conduzir pela beleza de Deus. Mas também se apaixonaram logo muito cedo por Deus. E suas vidas se basearam sempre naquilo que Deus apresentava como estereótipo, como modelo. E é justamente isso que os fizeram santo. Na vida foram pessoas comuns, pois não usaram esta santidade para os seus relacionamentos. Eu sou santo, por isso me trato diferente. Nenhum daqueles que se encontram em Deus, os santos que estão em nossos altares, nenhum deles na vida disseram ou assumiram para si esse título de ser santo. Santo foi um título que a Igreja os deu depois. Ao observar a vida que levaram, a Igreja então conclui: essas pessoas foram dignas de santidade. Por isso elas podem ser imitadas por todos nós. Ser santo é a Igreja que diz: esta pessoa pode ser imitada. Pois você imitando-a, você então chegará a Jesus Cristo, assim como ela chegou a Jesus. Isto é ser santo. A liturgia da palavra nos mostra, na leitura primeira deste domingo, do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículo 2 a 4 e 9 ao 14, nos mostra duas plateias. Uma plateia, digamos assim, daqueles que são os discípulos de Jesus, e aqui se mostra uma igreja perseguida, uma igreja que experimenta a perseguição logo no início da sua origem, mas esta igreja, mesmo sendo uma igreja iniciante, não se deixa por vencida. É uma igreja que consegue vencer, consegue fazer com que o mal se fragilize. Por isso, esta igreja ouve sempre a voz de Deus que clama. Esta igreja é aquela igreja que ouve e que é marcada pelo selo de Deus. Por isso diz o texto que aquele anjo que tem a marca da vida, ele que vem do lado que nasce o sol, ele então gritará para que não se faça mal algum àqueles que pertencem a Deus, a multidão ou o grupo que pertence a Deus. E é desse grupo dos discípulos de Jesus que nasce a grande multidão que está em seguida. E aqui surge o número 144 mil. É o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 para significar o número da comunidade predileta, os seguidores de Jesus, os apóstolos, a comunidade que serve a Deus. E é desta comunidade que nasce, que gere a grande multidão que aqui adora
a Deus e que bendiz a Deus. E aquela que conclui: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. É esta a multidão a qual nós pertencemos. Aquela que está selada com a marca de Deus, que é o nosso batismo, e que está para viver esta boa nova que Jesus nos propõe a anunciar, a realizar. O evangelho que nós meditamos é Mateus 5, de 1 ao 12. É o conhecido texto das bem-aventuranças. Jesus, assim como Moisés, sobe a montanha, não para receber as tábuas da lei, como fez Moisés, mas para dar a lei, para apresentar a lei, pois a lei está intrínseca a Jesus. Ele não vai receber porque a lei está nele, ele é a própria lei. Por isso ele não recebe, mas ele oferece a lei. Ele nos oferece, portanto, estas pérolas que aqui a igreja nos ajuda a rezar com esses textos, essas palavras tão belas que Jesus nos apresenta. E ele apresenta para nós 8 caminhos, os quais cada um de nós que recebeu o batismo é convidado a percorrer. Tentar fazer isto. Esse caminho foi percorrido com maestria pelos santos. Por isso, nós os chamamos de santo. Porque eles atingiram esses degraus que o texto de hoje nos mostra. 8 degraus. O primeiro degrau é aquele que dá origem aos seguintes. O primeiro degrau que é: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles, vai dizer o texto, é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ora, aquele que é pobre de espírito é capaz também de viver com sinceridade a mansidão. Aquele que não é pobre não consegue viver a mansidão. O resultado da mansidão, vai dizer o texto das bem-aventuranças, é justamente a conquista da terra. Aquele que é pobre de espírito, vai dizer o texto para nós, consegue viver esta fome e esta sede de justiça. Quem vive esta espiritualidade terá como resultado a força de ser, conquista de ser saciado. É preciso aquele que é pobre de espírito tem na sua própria carne esta mística da luta, da busca, da sede de justiça divina. E aquele que busca na pobreza, este consegue ser saciado. Aquele que é pobre de espírito, vai dizer o texto, também ele consegue ser misericordioso. Só quem é pobre de espírito consegue ser misericordioso. O resultado de quem é pobre, de quem é misericordioso, é que ele alcançará a sua busca, ou seja, alcançará misericórdia. Prossegue o texto dizendo, na sua 5ª bem-aventurança, que aquele que é pobre de espírito é capaz de ter um coração puro, de ter um coração livre para amar e para servir. E aquele que assim se comporta e assim se posta diante de Deus, conseguirá ver a Deus. Só quem contempla a Deus é aquele que é capaz de esvaziar-se de si mesmo. Do contrário, não é possível. Jesus continua nesse texto belíssimo, que aquele que é pobre de espírito consegue e nasce, está no seu intrínseco a ele mesmo, esta capacidade de promover a paz. E aquele que promove a paz, ele sim é filho de Deus. Pois é somente o Filho de Deus que é capaz de promover esta paz. E aí, a penúltima bem-aventurança diz Jesus que aquele que é pobre de espírito consegue viver na perseguição. Aquele que é perseguido por causa de mim. Nesta pessoa, nasce nela Deus, o reino de Deus. O reino de Deus está presente naquele que passa por perseguição.
e que não desiste como fez a igreja primitiva, porque ele tem Deus presente nele. Finaliza estas bem-aventuranças com a 8ª bem-aventurança, e esta fecha todas as 8 bem-aventuranças, quando nos diz o Sagrado Texto que aquele que é pobre de espírito consegue viver esta mística aqui, passa por injúria, aqueles que são injuriados e perseguidos por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Este é o caminho que os santos percorreram. E eis o caminho que a igreja nos oferece para percorrer. Esses degraus são os degraus da nossa existência neste mundo. E nesta vida existimos para visitar cada dia um degrau, ou todos os degraus, pois na vida toda precisamos visitar todos eles e assim exercê-lo com maestria. A pobreza é o cerne, é aquilo que deve ser o nosso fio condutor na nossa caminhada e nossa vida. Termina-se esta reflexão com as palavras de Paulo na carta de 1 João. A carta de João, uma pequena carta, tem 3 temas. O primeiro tema é o tema, aquele que vai falar sobre Deus, que é luz. O segundo tema, que é esse que a leitura de hoje trata, vai falar sobre esta filiação de Deus. E o último tema vai falar sobre Deus enquanto amor. Hoje o texto que nós meditamos é o segundo tema, que é sobre a filiação divina. E aqui diz: vede quanta alegria, que presente maravilhoso que Deus nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E realmente nós somos. E esta filiação que já experimentamos não é nada ainda diante daquilo que nos aguarda, o reino dos céus. Paulo tem convicção, João tem convicção desta festa que nos aguarda nos céus. Esta festividade, quando nós nos fazemos e quando nós tomamos consciência desta filiação. A alegria de fazer parte daquela família a qual Jesus é parte inerente. É bom, é belo saber que nesta igreja de santos e santas, que alguns estão nos altares, mas existem milhares e milhares anônimos. São homens e mulheres guerreiros e guerreiras que doam a sua vida, que gastam o seu tempo para amar e servir a Deus nos irmãos. É esta igreja que hoje nós celebramos. A Igreja dos Santos, a igreja que já vive, já experimenta o céu aqui na terra. Tenha um domingo cheio de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esta mensagem e se inscrever se você é novo neste canal. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe e assim tornar e fazer grandes multidões de santos e santas. Gratidão.